Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal Tio Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje a nossa convidada aqui do Café com Política é a vereadora de Contagem, Adriana Souza. Vereadora, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Letícia, pelo convite de estar aqui para a gente dialogar um pouco, com as pessoas, ouvintes, para a gente falar um pouco da cidade de Contagem, de Minas, do Brasil. Muito obrigada e sempre que convidar estarei presente. Vereadora, primeiro eu queria começar com uma polêmica recente que aconteceu por conta do reajuste aprovado na Câmara Municipal de Contagem ao salário dos vereadores. A senhora votou contra esse reajuste, mas depois disso surgiu um mal-estar. Como que estava a situação? Ficou realmente insustentável a situação da senhora, tanto que a senhora teve que renunciar à vice-liderança? Então, na verdade, eu não votei contra, eu não estava presente no dia da votação. Essa votação ela foi feita através de uma emenda no segundo turno, e eu estava com uma viagem a Brasília, que tinha 20 dias de antecedência que a gente já tinha agendado, uma viagem que inclusive a gente tratou de questões importantes para a cidade de Contagem, como a volta do trem de passageiros, ampliação do metrô, junto ao ministro Renan Filho, e também sobre educação inclusiva com Camilo Santana e outras agendas que nós tivemos muito importantes em Brasília. E ao não estar presente, assim que eu retornei, eu me reuni com os líderes dos blocos, com o presidente da casa, para informar a minha posição contrária e a necessidade de posicionamento público com relação a essa medida que eu considero inadequada, já que é o segundo reajuste salarial que a Câmara ela viveu em menos de 6 meses. Então, a gente tomou essa decisão, viemos a público explicar para a população, para o nosso eleitorado, que é realmente com quem a gente tem compromisso na cidade, para dizer que, além de ser contrária a essa posição, e como o aumento ele foi aprovado, a gente também decidiu doar o valor líquido para entidades, coletivos, associações que já foram, inclusive, escolhidas pelo público da cidade, e a primeira doação já foi realizada no mês de junho. Então, essa decisão ela acabou gerando mesmo um desconforto entre os pares, já que não teve nenhum outro vereador ou vereadora que se posicionasse contrariamente, e no cargo de vice-liderança é necessário que você tenha uma boa articulação, uma boa relação com os pares para cuidar das prioridades das políticas do governo. E, em função disso, até como uma medida preventiva para assegurar a estabilidade, a governabilidade da prefeita Marília Campos, que é minha grande aliada, eu decidi renunciar para não prejudicar o governo, inclusive em outras decisões autônomas que a gente possa vir a tomar com relação ao nosso mandato de vereadora da cidade. E que tipo de desconforto a senhora já tinha começado a observar que estava acontecendo desde essa posição contrária? Desde o momento que a gente se posicionou publicamente, que a gente apresentou a nossa nota nas redes sociais, na sessão plenária seguinte, inclusive, teve uma ação articulada para pedir vista dos projetos do Executivo que estavam em votação. E aí, juntamente da Secretaria de Governo, alguns vereadores disseram que a situação não estava confortável com o governo em função do meu posicionamento contra o segundo reajuste salarial dos vereadores. Além disso, também numa outra plenária, enquanto eu falava, houve um esvaziamento do plenário, e a gente sente também nas próprias relações interpessoais dentro da Câmara, e em função disso a gente amadureceu, dialoguei com a prefeita Marília, tomei essa decisão num diálogo bastante franco, aberto com a prefeita, e eu achei o melhor caminho renunciar da vice-liderança para, de fato, proteger a governabilidade do governo e seguir também com o nosso mandato, podendo ter coerência com as pautas que a gente defendeu enquanto campanha, e dialogar com a cidade de Contagem, que, apesar de estar sozinha dentro da Câmara com esse posicionamento contrário, a gente sabe que na cidade esse posicionamento ele repercutiu de forma muito positiva, e eu tenho recebido cotidianamente mensagens dos eleitores e eleitoras satisfeitos com esse posicionamento, porque a Câmara se distancia muito da população quando pensa que um salário de R$ 20.800 ele é um salário que pode aproximar das maiorias que vivem a cidade, Inclusive, eu dialoguei isso com os meus companheiros na Câmara para dizer que a maior parte da população do Brasil vive com um salário mínimo. 60% das pessoas vivem com um salário mínimo. E a gente, enquanto classe política, que pode aumentar o próprio salário, fazer isso 2 vezes em menos de 6 meses, acho que dialoga pouco e representa também uma falta de sensibilidade social com o agravamento das crises sociais que a gente tem nas cidades, no estado, no país.
E teve alguma conversa ali com a prefeitura, da prefeitura pedir para que a senhora saísse ou não, ou partiu da senhora? Não, partiu de mim. Inclusive, a prefeita Marília ela estava licenciada, né, cuidando da sua mãe. Eu nem quis incomodá-la com esse debate, então esperei a prefeita voltar para dizer a ela de uma decisão que já estava amadurecida. Mas caso ela tivesse alguma contrariedade, eu, obviamente, enquanto vice-líder, a gente poderia repensar, mas eu esperei ela voltar para poder falar a ela de uma decisão e ela concordou, ela entendeu que a situação como estava era insustentável na vice-liderança, mas isso não abala em nada a nossa relação e muito menos a minha relação de base aliada da prefeita Marília, porque a identidade que eu tenho com a prefeita, ela não precisa de um cargo, né, na vice-liderança. A gente tem uma identidade programática, de método político e de concepção de política para que a política tem que estar a serviço, né, que é o combate às desigualdades sociais e também a representatividade que a gente buscou teve, né, na urna de forma, assim, no meu caso, né, tive um reconhecimento de mais de 8.000 pessoas, fui a vereadora mulher mais votada da história da cidade e a gente precisa ter compromisso com esses votos e com o programa que a gente apresentou. Eu até falei na Câmara Municipal na última terça-feira no meu pronunciamento que o compromisso que eu fiz com a cidade é de representar as expectativas dos eleitores, de combater as desigualdades sociais, de buscar uma cidade melhor e em nenhum momento eu me comprometi com qualquer tipo de corporativismo da Casa Legislativa. A senhora acha que, a senhora citou que isso poderia vir a prejudicar os projetos do Executivo caso a senhora permanecesse no cargo, mas a senhora tem algum termo em relação aos projetos do mandato da senhora? De ter alguma inviabilidade por conta desse mal-estar que aconteceu ali com os colegas? Eu espero que não. A gente já apresentou alguns projetos de lei para casa, né? Ainda não foram à votação. Alguns projetos, inclusive, a gente já teve um retorno da Procuradoria para fazer alguns ajustes. Já fizemos e a gente espera que no segundo semestre a gente consiga aprovar os projetos de lei, que inclusive são bastante importantes para a cidade. A gente apresentou projetos de leis para regulamentar a arborização da cidade, a gente garantir que a gente tenha uma cidade mais arborizada que consiga combater a crise climática, e apresentamos também um PL de educação midiática que visa preparar as nossas escolas e a nossa educação para lidar com as questões midiáticas, porque a gente tem percebido um adoecimento gigantesco das crianças, dos adolescentes, e a escola precisa tratar disso, e a gente já tem escolas em Contagem que são equipadas com lousas digitais, que tem tablet. O que a gente precisa também é fazer com que as crianças elas possam entender e aprender a fazer um uso seguro, ético das redes sociais, e esse a gente entende que é também um papel da escola, e a gente espera que a gente aprove esses projetos no segundo semestre, além de outros que a gente também aprovou para reconhecer o passeio, por exemplo, Giro Sustentável no calendário da cidade, que foi um passeio ciclístico que a gente apoiou, realizado pela Move Cultura, que foram mais de 2.000 ciclistas na cidade de Contagem, né, fazendo um movimento para pedalar pela cidade, mas também para defender a questão da sustentabilidade, da gente ter um meio ambiente e uma mobilidade que respeite o meio ambiente. Então, a gente espera que isso não seja nenhum entrave. A senhora falou que esse projeto, né, da recomposição foi votado enquanto a senhora estava em uma viagem. Teve algum diálogo ali com os vereadores anteriormente de quando esse projeto seria pautado? Se teve algum consenso, alguma conversa? Então, eu me ausentei em 2 reuniões ordinárias da Câmara apenas. Uma no dia 13 de maio e a outra no dia 27 de maio. No dia 13 de maio, quando eu me ausentei, estava na Assembleia Legislativa em uma atividade formal, né? Informei também previamente. Neste dia, teve uma reunião no plenarinho, durante a sessão plenária, onde o tema foi debatido. Mas não me foi informado que haveria essa reunião e não foi uma reunião previamente agendada. E após o meu retorno, eu soube, né, por pessoas da galeria, que era uma reunião que tinha demorado, então eu procurei saber, porque não fui informada, né, por nenhum colega vereador. E aí uma vereadora me informou que havia sido debatido na sexta-feira sobre essa possibilidade de incluir a recomposição salarial dos vereadores juntamente com os servidores da casa. Então eu me posicionei juntamente dessa vereadora que me informou que eu era contrária, e ela tinha me dito que só iria a plenário se tivesse assinatura de todos os vereadores, de todos os líderes dos blocos, e na segunda-feira
seguinte, no dia 20, o projeto já foi à votação em primeiro turno e só versava sobre a recomposição salarial dos servidores da casa. Não tinha nenhuma menção a nenhum reajuste para os agentes políticos, para os vereadores e vereadoras. Então, eu votei em primeiro turno, né, pela recomposição salarial dos servidores e no dia 27, no segundo turno, quando eu estava em Brasília, o projeto, né, recebeu uma emenda na mesa no momento da votação e aí essa emenda ela versava sobre o reajuste para os vereadores, a inclusão dos vereadores e foi votada, né, de forma unânime na casa. A senhora acredita que nesse processo de críticas, né, entre os colegas que a senhora sofreu, acredito que a prefeitura deveria ter saído em defesa da senhora até para poder ajudar a senhora a permanecer no cargo, que isso daria uma legitimidade maior? Então, eu acredito que não, porque eu acho que o legislativo e o executivo têm tarefas muito diferentes. E, inclusive, quando eu me posicionei contrariamente a esse segundo reajuste, foi entendendo que o meu mandato, o mandato de uma vereadora eleita e que dentro de uma democracia é legítimo a gente ter posições divergentes e era uma posição contrária a uma decisão do legislativo, uma decisão da Câmara Municipal que nada tinha a ver com a prefeitura e com o governo da prefeita Marília. Mas o que aconteceu foi que os próprios colegas parlamentares tornaram isso um entrave e um problema e acabaram utilizando do meu posicionamento para misturar com a tarefa da vice-liderança e para, a partir disso, tentar negociar, barganhar com o governo. E a partir dessa postura dos colegas, eu tomei essa decisão de forma muito, como eu disse, amadurecida, dialogada com todo o nosso gabinete, com as lideranças políticas que compõem o nosso gabinete, para a gente preservar o governo da prefeita Marília, porque, afinal de contas, né, nós somos 3 vereadores e vereadoras do PT na cidade. A gente tem a prefeita Marília como um grande exemplo da política que a gente quer que a cidade permaneça, que o legado dela tenha continuidade na nossa cidade. Então, para mim, enquanto vereadora e vice-líder, era o mais importante proteger o governo. Então, era uma tarefa, inclusive, da própria vice-liderança proteger o governo e garantir a sua estabilidade e a sua boa relação, porque é histórico também da prefeita Marília a boa relação que ela estabelece com todos os vereadores da casa, independente da sigla partidária, independente do posicionamento ideológico, porque ela tem uma posição muito democrática, muito republicana, de reconhecer as diferenças, as divergências e ter uma ação muito independente entre executivo e legislativo. Então, a decisão mesmo foi minha e eu não acho que a prefeita ou a secretaria de governo deveria agir para tentar remediar a situação. Eu acho que não cabia mesmo à prefeitura e eu acho que era uma decisão mesmo do parlamento e foi uma decisão minha também deixar o cargo para não atrapalhar a governabilidade. Mas a senhora esperava algum apoio dos outros parlamentares da base da prefeitura? A senhora teve algum tipo de apoio dos outros vereadores da base? Não tive nenhum apoio e não esperava, porque como ninguém se posicionou contrariamente, inclusive quando eu voltei de Brasília, eu fiz questão de dialogar primeiro com os líderes dos blocos, depois com o presidente da casa, para dizer a eles que eu tornaria público o meu posicionamento, inclusive respeitando também, né, esse espaço da vice-liderança que eu tinha para não fazer nada que os demais não soubessem. Todos eles, né, eram contrários a esse posicionamento, justamente porque isso acaba fragilizando um pouco, né? Não o posicionamento que eu tive. Mas, como a Câmara tomou essa decisão de fazer esse segundo reajuste em tão pouco tempo, essa decisão do coletivo, da casa, da Câmara, acabou fragilizando a instituição diante da população da cidade. E ao me posicionar contrariamente isso de forma pública, isso acaba fazendo com que as pessoas identifiquem que nem todos estavam de acordo com essa decisão de aumentar o próprio, né, de reajustar o próprio salário em tão pouco tempo 2 vezes. Agora, fora da vice-liderança, como que a senhora pretende continuar trabalhando para poder ajudar a gestão da prefeita Marília Campos? E até encontrei com a prefeita Marília no último sábado, a gente teve algumas agendas públicas ali na região da sede, Solar do Madeira, no Petrolândia. Ela me recebeu muito bem e a minha perspectiva de atuação, ela só vai ampliar a minha presença na cidade, nos territórios, fazendo a defesa das políticas do governo da prefeita Marília, que tem transformado a nossa
cidade, né, há mais de 20 anos. Eu falo que eu vivenciei o primeiro e o segundo governo da prefeita Marília numa outra perspectiva, né? Eu sou moradora de Contagem desde que eu nasci e eu era uma menina muito jovem, eu fui mãe com 19 anos e eu vi a cidade acontecendo com a prefeita Marília. Então, eu vi a cidade mudando, as escolas, os CMEIs que foram inaugurados. Então, meu filho pôde estudar num CMEI que não existia antes da prefeita Marília e eu não fazia ideia que 20 anos depois eu estaria tão próximo dela, ajudando a construir essas políticas na nossa cidade. Então, a minha perspectiva é de que eu vou ampliar essa atuação nos territórios, junto da população, porque acaba que o trabalho da vice-liderança ele também tira, né, um pouco do tempo da gente nas articulações internas da casa. Então, a minha perspectiva é de que eu possa ajudar a prefeita Marília no próximo período, além de ter mais presença na cidade, defendendo as políticas que existem, também ouvindo a população nas necessidades que a população tem para ajudar a dar um foco melhor para as prioridades do governo no próximo período. Porque, como a própria prefeita Marília sempre diz, a gente erra menos quando escuta mais. Então, a gente vai para a rua, ouvir as pessoas nos bairros, nas comunidades, nos territórios, para ajudar a própria prefeita a garantir que as prioridades que o governo esteja elencando e escolhendo, eles atendam de fato aos anseios da população de Contagem. E qual que é o principal desafio na avaliação da senhora dessa gestão da prefeita? A gente tem grandes desafios, mas eu acho que o desafio da mobilidade ele é um desafio assim absurdo, não só da prefeita Marília, mas de todas as grandes cidades. A gente tem hoje cidades que muitas vezes estão paralisadas com relação ao tráfego, ao trânsito. O pós-pandemia fez com que o transporte coletivo, que já era precarizado, se desestruturasse ainda mais. Então, várias linhas de ônibus nem voltaram pós-pandemia. Então, eu sou recorrentemente procurada no nosso gabinete para voltar linhas de ônibus, ampliar. Inclusive, a gente conseguiu uma vitória com a retomada de uma linha que está em teste operacional, que é o 306B, através de um abaixo-assinado de uma comunidade com mais de 1.500 assinaturas, e o ônibus está, né, num período de teste agora para ver se ele retoma. Então, acho que a mobilidade é uma questão central. A prefeita Marília ela tem centrado seus esforços nesse sentido para tanto fazer a ampliação do metrô com a estação Novo Eldorado, que está prestes a ser entregue, mas também pensando uma ali no Beatriz. E a gente também tem feito uma luta, que a gente já realizou junto da Câmara Municipal, uma audiência pública pela retomada do trem de passageiros. Já fui até Brasília também. Essa também é uma luta histórica da prefeita Marília, que já levou essa demanda para o governo federal, fez essa luta também na Assembleia Legislativa, entendendo que para vencer o desafio da mobilidade, a gente precisa ter um sistema multimodal. Então, a gente precisa de transporte coletivo de ônibus, a gente precisa de transporte de passageiros via ferroviária, através de VLT, de metrô, de trem de passageiros, porque Minas Gerais tem a maior malha ferroviária do Brasil e não é justificável que essa malha ferroviária sirva apenas para carregar carga de minério. A gente precisa carregar o povo, porque a gente precisa melhorar a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, e o tempo que os trabalhadores hoje perdem no transporte é absurdo. Um ônibus que vai de Contagem para a região metropolitana, para Belo Horizonte, levar um trabalhador, ele anda em média 17 quilômetros por hora. Então, é um tempo absurdo que esse trabalhador perde, pensando, inclusive, na perspectiva de que vários deles trabalham na escala 6x1, que também foi uma luta do nosso mandato. A gente fez uma audiência pública entendendo que o trabalhador só tem um dia de descanso e ainda perde horas e horas a fio todos os dias que ele vai trabalhar quando ele é um cidadão da região metropolitana. Então, a mobilidade, eu acho que ela é uma questão central, um desafio central do governo da prefeita Marília, mas também dos governantes das grandes cidades de Minas Gerais e do Brasil. A senhora falou muito do nome, né, da prefeita Marília Campos, e o nome da prefeita é citado, pensando no contexto de 2026, ao governo de Minas, ao Senado. Como que a senhora vê o nome dela, se ela teria condições e se a senhora apoiaria uma eventual eleição dela? Marília tem muitas condições. Hoje a gente não tem um nome melhor que o da prefeita Marília para governar o estado de Minas Gerais. Eu não tenho dúvida disso. Ela está no 4º mandato, ela tem uma grande experiência enquanto gestora. Ela pegou a cidade de Contagem, uma cidade que estava quebrada, que não tinha políticas públicas, que não tinha, por exemplo, educação de tempo infantil, não tinha transporte sem limite para atender as pessoas com inclusão. A cidade de Contagem não tinha equipamentos públicos como parques, lugares de lazer. E a prefeita Marília, ela transformou
transformou a cidade de Contagem. Hoje é uma cidade que, entre, né, das cidades de Minas, das que mais geram emprego, trabalho, renda, uma cidade que tem espaços de lazer, de ocupação, de convivência para a população, uma cidade que tem mais equipamentos de saúde, de educação. Então, a experiência necessária para estar à frente de um governo, para mudar Minas Gerais como precisa ser mudado, eu não tenho dúvida que a prefeita Marília, ela tem. Então, na verdade, a gente tem que saber se ela tem a disposição de assumir essa tarefa que certamente, assim como eu, né, milhares de pessoas entrariam em campanha no dia seguinte porque sabem da capacidade, da competência e do compromisso que ela tem com o povo de Contagem e que ela teria com o povo de Minas Gerais, como ela já demonstrou também na sua atuação parlamentar como deputada estadual, né, e ela elencou várias também prioridades do povo de Minas para poder ter no seu mandato na Assembleia. Então, eu não tenho dúvidas que o melhor nome, né, seria o da prefeita Marília, mas ela costuma sempre dizer que ela não está à disposição, né, dessa tarefa, mas quem sabe, né, se o povo pedir. E nesse caso, caso haja um interesse por parte da prefeita a disputar uma eleição em 2026, a senhora acredita que o atual vice-prefeito, ele muda muito a gestão? Ele teria condições de continuar? O Ricardo Faria, ele também, né, já foi deputado, é uma pessoa da confiança da prefeita Marília, e eu acredito que se a prefeita Marília tomar essa decisão, certamente ela vai preparar o nosso governo, os agentes políticos que estão na cidade para dar continuidade ao programa de governo que foi aprovado nas urnas e que ela liderou e que ela representa, mas certamente se ela tomar essa decisão, eu não tenho dúvida que ela vai deixar a casa preparada para que o seu legado ele tenha continuidade e a cidade continue no rumo certo. E pensando já em um contexto de sucessão à Prefeitura de Contagem em 2028, como que a senhora avalia esse cenário hoje? Quais seriam esses nomes? Eu acho, sinceramente, que é um debate muito inicial. A gente está ainda há 6 meses do início, né, do 4º governo da prefeita Marília, que certamente vai entregar muito para a nossa cidade, e eu acho que é cedo para a gente poder pensar nomes para essa sucessão, inclusive porque isso também vai passar diretamente pelo diálogo com a prefeita, pela voz do povo que está nas ruas, e eu acho que isso ainda, antes de 2026, acho que a cidade não se atenta para isso ainda. Acho que todos nós, tanto os agentes políticos de Contagem, vereadores, vereadoras, a própria prefeita, a gente está muito concentrado em fazer com que o programa que foi vitorioso nas urnas, que inclusive foi vitorioso em primeiro turno, que ele seja implementado e que as mudanças que estão em curso na cidade de Contagem, né, melhorando a vida do nosso povo, da nossa gente, que elas sejam efetivadas. Então, acho que todos nós estamos muito concentrados nisso, em fazer a nossa cidade avançar, e eu acho que esse debate de sucessão, ele passa pelo pós-2026. Acho que ainda é muito cedo. Muito se compara também a senhora à prefeita Marília Campos, e muito fala também da senhora talvez ser uma sucessora dela. A senhora teria tem essa pretensão de estar em uma chapa em 2028 à Prefeitura de Contagem? Como eu disse, eu acho que é bem cedo. Eu escuto isso muito nas ruas, as pessoas fazem uma relação com a minha atuação parlamentar, com a atuação da prefeita. Acho que porque a gente tem também algo que nos une, que é essa necessidade de presença. A gente faz política com as pessoas, ouvindo as pessoas nas ruas, arcando de fato com os compromissos. Então, quando a gente se compromete em combater a desigualdade social, as pessoas já esperam que a gente tenha posicionamentos como o que eu tive agora, né, de ser contrária a esse segundo reajuste, porque são posições corajosas. Eu acho que tanto eu quanto a prefeita Marília, a gente tem uma certa radicalidade do ponto de vista da atuação, do ponto de entender que a raiz dos problemas é que deve nos mover, mas também a gente se move através de uma moderação ativa, que é uma perspectiva de entender que a divergência, as diferenças ideológicas, elas compõem o panorama da política, especialmente no regime democrático, e que é possível construir consensos dentro da diferença e sustentar posições com coragem para que a vida do povo possa avançar. Então, em função dessa atuação muito parecida, de estar muito presente na vida da cidade, nos espaços da cidade, na vida do povo, as pessoas acabam nos relacionando. Mas eu fico feliz com isso porque a prefeita Marília, para mim, ela é uma liderança que eu admiro muito. Eu aprendi muito a fazer política vendo a forma como a prefeita Marília ela trabalha na cidade, como ela escuta as pessoas, como
ela se compromete com a resolução dos problemas que atinge a vida das pessoas, e eu acho que esse foi um diferencial da minha eleição e da dela em 2024, porque a gente viu uma eleição muito polarizada. Então a gente teve em Contagem um candidato, né, do PL que queria polarizar, que queria nacionalizar o debate. Tivemos também candidatos a vereadores que tentaram essa perspectiva, e a minha atuação e a da prefeita Marília é uma atuação voltada muito para os problemas reais da população da cidade. Então a gente enfrenta esses problemas na medida do possível, né, com as condições que a gente tem, tanto no legislativo quanto no executivo, independente de pensar as questões mais ideológicas, né, que muitas vezes polarizam as pessoas, as famílias. Então, até isso eu acho que a gente tem muita semelhança, e eu fico feliz com essa semelhança, porque eu admiro muito a trajetória e o legado da prefeita Marília, e para mim é uma alegria que as pessoas nos comparam e vejam semelhanças no nosso trabalho. Mas falando um pouquinho antes, 2026, a gente vê vários vereadores já pensando em diversas cidades, pensando em uma eleição em 2026, seja para deputado. É uma pretensão da senhora? Isso a gente tem dialogado, inclusive porque em 2022 eu fui candidata a deputada estadual, mas eu estava em sala de aula. Eu sou professora da rede pública municipal de Belo Horizonte, concursada, e eu tive apenas 3 meses de licença do meu cargo para poder fazer a campanha de 2022, e tive mais de 25 mil votos. Fui votada em mais de 667 cidades, e tenho uma expectativa de um público que me acompanha. Inclusive, quando eu estou em Belo Horizonte, as pessoas me questionam muito se eu virei candidata a deputada estadual, e a gente tem dialogado isso com o partido em Contagem, com o partido em Minas Gerais, com a nossa base, com as lideranças. A gente fez uma reunião do nosso conselho político, que é formado por mais de 100 lideranças da cidade de Contagem, algumas da região metropolitana. A gente tem feito esse debate porque a gente também entende que Minas Gerais passa por um período muito difícil. A gente tem um governo de Minas que endividou o estado de Minas Gerais, que não responde aos anseios da população, que faz uma política muito midiática, muito de rede social, né? Muitas vezes uma política da lacração, que a gente não concorda, porque isso não vai resolver os problemas de fundo do estado de Minas. O estado de Minas é um estado que precisa ser reestruturado, é um estado que precisa ter projeto de desenvolvimento para garantir que o povo de Minas tenha perspectiva de futuro, tenha uma perspectiva de desenvolvimento, que as nossas cidades possam ter um papel mais protagonista dentro do papel de Minas Gerais. Então é claro que a gente sabe que é importante fazer esse debate também em 2026, especialmente pensando a questão ambiental em Minas Gerais, porque em Minas Gerais hoje a gente sofre muito com a mineração predatória, e a gente sabe que, infelizmente, o governo que aí está hoje é um governo que é aliado de uma mineração predatória e que não se preocupa que não se preocupa, na verdade, com a preservação ambiental, com a preservação das nossas serras, das nossas águas. Em Contagem, a gente tem o manancial e a represa de Vargem das Flores, que está ameaçada hoje pelo projeto do Rodoanel, que é um projeto autoritário, que o governo Zema quer colocar, e que não responde à mobilidade. Tem vários estudos, a gente fez um seminário com a FMG ainda em 2022, que demonstra que o desenho atual do Rodoanel, ele responde apenas às mineradoras que estão na região metropolitana, passa na porta de cada mineradora, mas ele não responde aos desafios de mobilidade do trabalhador e da trabalhadora que vive a região metropolitana, além de estar previsto um dos maiores pedágios. Se você está falando que vai fazer uma obra para desafogar o anel rodoviário e que vai melhorar a mobilidade, pensando que essa obra vai ter um custo de pedágio altíssimo, como é que você vai garantir que as pessoas que vão utilizar essa obra para poder andar na região metropolitana, que elas vão de fato percorrer a região metropolitana? Então, na verdade, a gente tem um governo hoje que não prioriza o povo, que é inimigo da educação, que é inimigo do meio ambiente, e que a gente precisa, de fato, ter alternativa em Minas Gerais. Não apenas para o governo, mas também para fortalecer o campo progressista, democrático e popular na Assembleia de Minas, para a gente, pelo menos, ter uma perspectiva no médio prazo de que Minas Gerais possa voltar a ser um estado desenvolvido e que possa gerar riqueza para o seu povo. Vereadora, já caminhando para o final, a senhora já falou da intenção de doar parte do salário da senhora com esse reajuste para algumas instituições. Essa doação já aconteceu? Já foram escolhidas as instituições? E como que o eleitor da senhora, a população, vai poder acompanhar essas doações?
Isso. No dia que a gente fez a nota, na própria nota a gente já informou que as pessoas que estavam ali, o público, iriam escolher as entidades que receberiam o valor, que é o valor, né, da diferença líquida, da R$1.300 e poucos. O primeiro valor já foi doado. Então, naquele dia, durante uma semana, as pessoas foram marcando as entidades que elas acreditavam, e tem entidades, tanto tem creche, tem entidades de proteção animal, tem entidades esportivas ligadas a basquete, e aí a gente selecionou as 12 que foram mais votadas para ser a doação de um ano. A primeira doação já foi realizada de junho, a segunda será realizada agora em julho, de acordo com essa ordem de prioridade que foi escolhida, né, pelas pessoas que estão ali no Instagram, na rede social. Cada mês é uma. E a primeira já foi realizada, e a gente tem no Instagram, na aba dos destaques que ficam lá colocados logo embaixo da bio, a gente já tem lá o Pix e as entidades que foram escolhidas, né, em ordem das 12, e o Pix que já foi realizado para a primeira entidade. Então, qualquer pessoa pode acessar o nosso Instagram, acessar esse destaque, que ela vai poder conferir, porque a gente, obviamente, decidiu dar publicidade e transparência para essa decisão que foi tomada, como eu disse, de forma muito amadurecida, mas muito também em diálogo e em consonância com aquilo que o nosso eleitor e a nossa eleitora acredita, porque a gente não pode reproduzir esse distanciamento e também essa descrença que existe hoje no sistema político. Porque quando a gente pensa que as pessoas estão hoje numa luta para sobreviver, que se a gente tem 60% de pessoas que vivem com um salário mínimo, a gente teve inclusive falas no meu pronunciamento da semana passada de vereadores que disseram que R$1.300 é uma mixaria. E eu inclusive disse, né, ao vereador que falou essa frase infeliz, de que 60% da população brasileira vive com esse valor mensalmente. Então, esse tipo de postura que distancia os representantes dos representados é também um dos elementos da crise que a gente tem hoje representativa e da crise política que a gente tem hoje, e de tantas pessoas que simplesmente no período eleitoral não vão votar. A abstenção hoje no Brasil, nas cidades, é uma das maiores, e eu tenho certeza que isso dialoga diretamente com decisões que fazem com que os políticos sejam vistos cada vez mais como pessoas que estão no poder público por interesse próprio e não pelo bem comum, pelo interesse coletivo e por projetos de cidade, de estado e de país. Então a gente decidiu dar publicidade, transparência, para que o eleitor e a eleitora possa acompanhar e verificar que, de fato, a nossa decisão é uma decisão que dialoga com os compromissos que a gente assumiu, mas que também quer demonstrar que nós temos uma postura ética, comprometida com o erário público, com as pessoas e com um projeto político que é coletivo e não individual. Essa doação vai acontecer nesse primeiro ano de mandato ou ela vai continuar nos próximos anos? Ela vai continuar todo o período. A gente fez essa eleição das 12 primeiras e faremos, assim, ao final desse ano, a eleição das próximas 12, e faremos, enquanto tiver no mandato de vereadora, esse valor será doado mensalmente. Vereadora, queria agradecer a presença da senhora aqui hoje, sempre muito bem-vinda também voltar outras vezes. Obrigada, Letícia. Sempre que convidar, estarei aqui à disposição para a gente conversar sobre política e as cidades, o estado e o Brasil. Obrigada, viu, querida? A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube, e também no portal otempo.com.br. Até mais.